Luquita, você que fala. Beleza. Bom, boa tarde, gente. Eu estou escutando um pouco do meu eco na sala, mas tudo bem. Muito obrigada pelo convite, é uma honra e uma responsabilidade falar um pouquinho para vocês sobre as iniciativas de conscientização que a gente tem no mês de novembro. Então, eu sou a Priscila, sou biomédica, eu trabalhei muitos anos exclusivamente na área acadêmica, na pesquisa acadêmica, e hoje em dia eu faço um pouquinho de área acadêmica, mas também eu fiz a migração para a indústria farmacêutica no desenvolvimento de novos medicamentos para oncologia, especificamente para o câncer de próstata. Então, por isso que veio essa ideia de eu compartilhar um pouquinho com vocês sobre a conscientização. Então, o novembro, né, o mês de novembro, ele é marcado não somente pelo mês de conscientização do câncer de próstata, mas também como um mês de conscientização da diabetes. E quais são os principais, né, objetivos dessas campanhas, né, por mês de conscientização? É justamente para que a gente traga um overview, então, das doenças, para que a gente saiba identificar, né, tanto em nós, mas também nos nossos colegas, nos nossos familiares, sinais e sintomas de atenção para essas doenças. Então, a ideia é justamente para trazer esse conhecimento geral, né, de cada doença, de cada condição, para que a gente saiba o momento de buscar, né, seja por sinais sutis que o nosso corpo nos dá, mas também que a gente saiba identificar e procurar ajuda, e seja na prevenção quanto no cuidado primário. Então, eu vou começar falando um pouquinho geral da diabetes, e depois eu vou passar para a próstata. A ideia é trazer um resumo, né, geral das doenças, mas se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, eu estou à disposição. A ideia é para que a gente troque um pouco de informação. Então, a origem, né, da conscientização do novembro do diabetes, ele vem principalmente marcado no dia 14 de novembro, que marca o aniversário de um pesquisador que identificou as funções da insulina. Então era o pesquisador Frederick Banting, e ele foi o primeiro a identificar, então, a causa, né, uma das causas da diabetes. E aí ela é diferente do novembro azul do câncer de próstata, né, que é um laço. O mês de conscientização da diabetes é formado por esse símbolo de círculo azul. Então, bem resumidamente, a diabetes é uma doença metabólica que ela vai causar hiperglicemia, ou seja, o aumento da glicose no sangue. E esse aumento, ele pode ser principalmente por dois fatores, né? Então, o tipo 1 é o tipo autoimune, ou seja, aquela condição que ela acomete geralmente indivíduos mais jovens, então começa a infância, adolescência, início da vida adulta. E a principal causa é autoimune, então o próprio organismo do indivíduo, ele vai ali causar uma destruição de algumas células, né, de algumas ilhotas na região do pâncreas, causando então a ineficiência da produção da insulina. E aí, consequentemente, vai causar um aumento da glicose circulante no sangue. Já o tipo 2, ele geralmente é relacionado a estilo de vida, ele é mais comum em adultos, então geralmente o início da condição, ela se dá por volta, né, de 50, 60 anos, então ela é mais relacionada a estilo de vida, o próprio processo de envelhecimento em si, que vai causando uma senescência, né, então o envelhecimento das células, e vai causando uma disfunção ali das células conseguirem, então, fazer a entrada da glicose ali nas células, e o metabolismo fica prejudicado. Com isso, aumenta também a glicemia no sangue. E além disso, a gente tem a diabetes do tipo gestacional, que, como o próprio nome diz, ela surge durante a gravidez e ocorre principalmente por uma ineficiência da placenta de metabolizar toda a glicemia que vai para o bebê, e isso acaba gerando um aumento transitório, um aumento transitório da glicemia no sangue.
Então, esses são os principais tipos. Então, o tipo 1 acomete, né, tem um início mais cedo, então acomete indivíduos mais jovens. O tipo 2 acomete já uma população mais senil, então ele está relacionado ao estilo de vida, e o tipo gestacional. Pensando nos fatores de risco, né, para o diabetes tipo 2, que é, a maioria, né, do que a maior prevalência do que a gente encontra, no mundo, a gente tem então, fatores de risco bem comuns, né, a doenças, de caráter crônico, cardiometabólicos, por exemplo, os fatores de risco entre diabetes, hipertensão arterial, doenças cardíacas, obesidade, eles são muito similares, né. Então a gente tem, por exemplo, a não ter uma dieta saudável, o consumo exagerado de bebida alcoólica, uma pressão, arterial elevada, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo e o colesterol alto. Então, cada vez mais, a gente observa que, as doenças cardiometabólicas, doenças crônicas, elas têm fatores muito parecidos e são fatores todos associados a estilo de vida. Então, só nos evidencia como a gente ter um estilo de vida, né, com os pilares, né, que eu vou mencionar um pouquinho mais para frente, com os pilares equilibrados, eles são importantes para prevenção, então, de doenças que, acometem uma parcela muito significativa da nossa população, né. E aí, quais são os sintomas, comuns da diabetes, né, que podem nos trazer aqui, dar um trigger de que, algo não está, né, adequado, não está em homeostase no nosso organismo, né. Então, ter micções frequentes, então urina frequente, uma perda de peso, significativa, então esse sinal de perda de peso, ele é bem comum, assim. Então, pessoas chegando relatando que, eh tem, sei lá, emagrecido 6, 7 quilos, repentinamente, sem estar fazendo nenhuma dieta, nenhuma ação específica para isso. Aquela fadiga, falta de energia, a sede em excesso, porque, né, a gente está com o açúcar elevado dentro, né, no circulante, então isso gera, o estímulo da sede, em aumento do apetite com essa oposição, né, da perda de peso, infecções frequentes, então, sejam infecções urinárias, infecções até na pele, né, alteração de coloração de pele também pode acontecer, cansaço e sono excessivo, e aí até, sendo um indicativo bem de gravidade de doença, até visão embaçada, turva, que isso pode, nos indicar até uma condição que acontece no caso de diabetes descontrolada, que é a cetoacidose, diabética, ou seja, quando tem um desbalanço ali né, do equilíbrio entre ácido e básico no organismo, e a pessoa pode até chegar num coma por conta disso, tá? E aí aqui eu trouxe alguns, números para vocês, só para a gente ter, né, na nossa mente o impacto da diabetes, no Brasil e no mundo, né. Então, de acordo com algumas estimativas feitas, por exemplo, em 2021, a gente tem cerca de 380 milhões de pessoas no mundo afetadas pela diabetes, isso contando, né, diabetes tipo 1, 2 e gestacional, mas com certeza a diabetes tipo 2 é a que representa a parcela mais significativa ali dessa prevalência, sendo que no Brasil são 13 milhões aproximadamente. Eh, Muitas pessoas têm aquela ideia, né, de que a diabetes é apenas um aumento da glicemia e ok, isso não vai me causar nada, mas, hoje já se tem bem claro em estudos, prospectivos, em estudos de meta-análise que, a diabetes está muito associada com doenças cardiovasculares, insuficiência renal, porque o rim fica sobrecarregado por conta de toda essa carga, né, glicêmica elevada e, também as retinopatias. Então, existem evidências, né, que mostram que essa elevação da glicose no sangue, ela de certa forma acumula ali na região ocular e que isso pode levar a casos, de alterações e até perda da visão, né, então, hã, ela atinge diversos sistemas, né, fisiológicos diferentes, eh,
E infelizmente, por conta de hábitos de estilo de vida, né, existe uma estimativa da Federação Internacional de Diabetes que até 2035, 592 milhões de pessoas, tenham a doença. Isso tanto por conta do estilo de vida, mas também pelo envelhecimento da população, né, então a população está envelhecendo, e idade com certeza é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, tá. Outros números aqui que eu queria evidenciar para vocês é que muitas pessoas ainda não diagnosticaram a doença, então, se você não fizer, né, o acompanhamento, por um exame de sangue simples, não tem essa confirmação, então cerca de 179 milhões de pessoas têm diabetes e não têm o diagnóstico. E outro número que eu queria evidenciar para vocês é que, né, da população aqui do Brasil, 62% tem pelo menos um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes. Então, pensando que esses fatores de riscos, eles são modulados pelos hábitos de vida, isso impacta ali para que a gente, né, conheça quais são os fatores, saiba identificar para poder modular, e diminuir o risco, mesmo que você tenha ali uma carga, seja genética, seja, de estilo de vida, você consegue, às vezes, modular para que, você tenha apenas o fator de risco ali, mas que ele não seja uma doença, né, não se desenvolva por uma doença. Então, falando, também resumidamente, os tratamentos disponíveis, né, então, a maioria das pessoas elas acabam indo para o uso de medicamentos, né, então, a maioria dos casos de diabetes tipo 1, acaba sendo necessário o uso da insulina, né, então, por aplicação. Mas a gente também tem muitos antidiabéticos orais, como, por exemplo, a metformina. Então, a metformina é um medicamento, de controle da glicemia, ele foi revolucionário, no seu desenvolvimento há uns 15 anos atrás. E só uma observação interessante para vocês, as vias de regulação da insulina e da glicose, né, elas são tão importantes na regulação da homeostase, do equilíbrio do organismo, que, existem umas pesquisas em andamento, umas pesquisas clínicas em andamento, nos Estados Unidos, utilizando a metformina como potencial medicamento anti-envelhecimento. Então, uma dos mecanismos, uma das vias associadas ao envelhecimento é justamente essa disfunção na insulina, e aí tem se então, investigado o efeito da metformina como medicação, além de uso para diabetes, mas também para que, seja anti-envelhecimento, tá. Além disso, né, pilares, de acompanhamento ali, de prevenção, a gente pode incluir o monitoramento da glicemia, seja com o glicosímetro, como sensor, hoje em dia tem uns sensores que você pode, colocar aqui, ele fica medindo, constantemente, consultas regulares com médicos, nutricionistas e educação, para capacitar pacientes no controle da doença, né. Então eu tenho até um relato pessoal, a minha avó tinha diabetes e ela, na cabeça dela, o que causava diabetes dela, né, era o açúcar, então coisas doces. Ela não conseguia enxergar que, por exemplo, né, alimentos ricos em carboidratos, como pão, macarrão, arroz, também eram prejudiciais para o controle glicêmico. Então, trazer essa conscientização, né, do que causa, de quais alimentos, são mais prejudiciais, são essenciais para que a gente tenha, então, uma prevenção, da diabetes. E aí, voltando então para o estilo de vida, né, então, eu trouxe aqui algum dos pilares, então, hoje em dia, a medicina no geral, né, mas as sociedades, então, por exemplo, a sociedade de cardiologia, a sociedade, eh de endocrinologia, ela trabalha muito com os principais pilares, de prevenção, de doenças, e aí a gente encontra alguns pilares, em comum, né. Então, por exemplo, para diabetes, a gente tem os pilares de alimentação saudável, de atividade física, então, eh tem um questionário, né, um questionário que se chama IPAC, e ele avalia, né, a intensidade, não só a frequência, mas a intensidade de exercícios físicos, e ele mostra muito claramente em estudos que pelo menos 150 minutos de atividade física,
não precisa nem ser vigorosa, mas moderada, ela já é suficiente. Então a moderada é a que faz a nossa frequência cardíaca elevar um pouco e dar um pouquinho de fadiga, né. Então, seja numa caminhada um pouco mais acelerada, seja numa bicicleta, já é o suficiente para reduzir de maneira significativa a razão de chances, por exemplo, para o desenvolvimento da diabetes. Além disso, um outro pilar, né, o controle do peso, então não somente, né, o emagrecimento, mas essa flutuação, né, de peso, ela é bem prejudicial para as doenças cardiometabólicas. O controle do estresse, que eu acho que é um dos principais desafios que a gente tem na nossa sociedade, então, existem hoje em dia vários estudos, de intervenção para, com o uso de meditação, yoga, mindfulness, para ajuda, né, então não, como substituto das, medicações, dos controles convencionais, mas como um aditivo ali para o controle, do estresse e, consequentemente, o controle da diabetes, e também o sono adequado. Então, eh, dormir adequadamente, então, seja em quantidade como qualidade, eles são, essencial. Isso porque a gente tem diversos hormônios que eles são expressos ou regulados, né, negativamente, durante o sono. Então, se a gente não dorme na quantidade ou na qualidade adequada, o metabolismo ele fica prejudicado, a gente tem um desequilíbrio metabólico ali. Então, dormir adequadamente também entra sempre nos pilares de prevenção, tá? Então, aqui até tem algumas. Eu posso compartilhar essa apresentação com vocês, mas aqui até eu trouxe todos os outros fatores ali que podem nos ajudar. Então, a ideia é, principalmente pensando na diabetes, né? Ela é uma doença que a gente tem o desenvolvimento, né, tem medicações muito eficientes, mas que os fatores de estilo de vida, diferentemente, por exemplo, do câncer de próstata, que eu vou abordar em seguida, os fatores de estilo de vida influenciam significativamente, contribuem ali muito para o desenvolvimento da doença. Então, trabalhar nesse controle, né, desses fatores ali de estilo de vida são essenciais para que a gente reduza o nosso risco de desenvolver a doença, mas também que uma vez que a gente tenha, né, essa condição, que a gente possa fazer um controle adequado, e aí isso é mais do que manejável no nosso dia a dia, tá? Então, acho que da diabetes era isso que eu queria passar. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida ou querem deixar para o final, se eu posso continuar para mudar um pouquinho de tópico. Por mim, pode continuar. Beleza. A Então, Bea tem uma pergunta. Ô, Pri, oi. eu tenho uma pergunta. Você falou da diabetes gestacional. Uhum. Tipo, quando eu tô grávida, se eu tenho a diabetes gestacional, depois Uhum. isso passa ou eu continuo com a Passa. diabetes? Na maioria das vezes passa. Isso porque essa diabetes gestacional ela é causada pela placenta. Então a placenta começa a metabolizar mais devagar. E aí você, depois da gestação, isso volta, o controle glicêmico volta. Beleza, obrigada. Imagina. Legal. Bom, então passando um pouquinho, mudando aqui para o câncer de próstata, que é um dos eventos bem disseminados, junto com o mês de conscientização do câncer de mama, né, que vem anteriormente, mas também trazendo um resuminho aqui, né? Então, a próstata é uma glândula, ela fica localizada bem abaixo da bexiga nos homens, né? Então, essa glândula ela tem como principal função a produção de fluidos que vão complementar o sêmen. Então, esse fluido ele é importante para a manutenção da viabilidade dos espermas e também para a lubrificação da uretra. E aí ele tem algumas divisões ali anatômicas, mas ele tá, então a próstata ela fica localizada bem abaixo da bexiga, tá? Nos homens. E o câncer de próstata, ele é um grupo de lesões malignas que acometem, então, a próstata. Então, aqui é um exemplo de uma imagem de ressonância magnética 3D, que mostra ali uma massa, né, um acometimento de uma massa neoplásica aqui na região da próstata.
E geralmente esse crescimento anormal ele se deve muito, essas células elas são dependentes de testosterona. Então, pelo próprio crescimento anormal ali das células, prostáticas, alimentada pelo um consumo exagerado de testosterona, há um crescimento dessa massa, tá? Na maioria dos casos, esse crescimento anormal do câncer, né, da massa ali neoplásica, ela tem um comportamento indolente, né? Então, a pessoa não sente nada, e ela tem essa grande capacidade proliferativa, né? Então, por isso que é um câncer agressivo, né? Porque por conta do consumo da testosterona e a testosterona presente nos homens, isso cresce muito rápido. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas os pacientes, né, com câncer de próstata, eles podem apresentar doença localizada, ou seja, essa massa ela está restrita apenas na próstata, ou ela pode ter o caráter metastático, ou seja, quando as células de origem ali da massa, elas migram, seja pela corrente sanguínea, seja pelas vias linfáticas para outros tecidos. Então, a gente, quando faz uma histologia, né, um estudo das células ali de uma massa, você vê células de características de próstata em outros locais, tá? 80% desses tumores, eles se localizam na zona periférica da próstata. Então, se a gente olha aqui, né, a anatomia, a gente tem aqui a zona central, a zona periférica, e aí, por exemplo, se está bem localizado aqui na zona periférica, existe um procedimento, né, que é a retirada, então, a prostatectomia, que é a retirada da próstata. Especificamente aqui, só para um contexto, né, a gente tem células epiteliais basais ou luminais presentes, então, nessa região. E a maioria da mortalidade associada ao câncer de próstata é por conta da metástase, quando há, então, extravasa, né, as células elas passam para outros locais. Então, como eu mencionei, né, 80% dos casos, quando chegam para o diagnóstico de câncer de próstata, eles são localizados. Isso se deve muito à prevenção da doença. Então, não necessariamente uma doença localizada ela se desenvolve para uma doença metastática, mas muitos casos a gente vê essa história natural, tá? 15% já chegam em metástase regionais, ou seja, o acometimento de regiões próximas, então bexiga, pênis, regiões da bacia, regiões próximas. 5% em metástases distantes, então ali uma região que é muito acometida pelo câncer de próstata são os ossos, então a gente encontra metástase óssea, mas também regiões, por exemplo, de metástase em fígado, em pâncreas, regiões mais distantes, tá? Hoje a gente trabalha até com os estudos feitos, né, nas indústrias, com uma média de sobrevida de 5 anos, tá? Então, cerca de 90 a 99% dos pacientes que identificam a doença no contexto localizado têm uma sobrevida média de 5 anos. E aí, quanto mais acometimento de metástase, essa sobrevida vai diminuindo, né? Então, metástase regional de 60 a 80 e a metástase distante de 30 a 40%, tá? E quais são os principais sinais e sintomas associados ao câncer de próstata, né? O perigo do câncer de próstata é justamente esse. Nos estágios iniciais, ou seja, nas doenças localizadas, muitas vezes as pessoas, né, os homens, não exibem sinais ou sintomas qualquer. Então, isso só vai ser identificado numa avaliação de triagem, tá? Já as lesões mais avançadas, a gente tem muitos sintomas
urogenitais, né? Então, noctúria, que é aquela necessidade de ir ao banheiro, né? À noite, alteração da frequência urinária, então, seja um aumento da frequência urinária como uma diminuição também, essa sensação de hesitação, urgência ou retenção. Então, eu sinto que toda hora eu preciso ir ao banheiro fazer xixi, mas não sai nada, ou eu toda hora estou fazendo xixi, isso também pode ser um sinal de alerta. Hematúria, ou seja, presença de sangue na urina. Esse sangue muitas vezes pode não ser visível, então pode nem ter alteração ali da coloração da urina, então isso só vai ser identificado mesmo com um exame tipo 1 de urina, que se a gente vai fazer um check-up, os médicos solicitam. A disfunção erétil, sintomas gerais, os sintomas gerais eles são indicativos também já de um acometimento de metástase, então perda de peso, fadiga, febre, e aí como o principal tipo de metástase ali acometida pelo câncer de próstata é a de osso, né? A dor óssea também é um indicativo muito grande, então dor no quadril, dor nas costas, né, assim, na lombar, na cervical, isso pode ser indicativo também. Não isoladamente, né, gente, mas associado com esses sintomas urogenitais, tá? Então, para trazer um pouquinho de número também para vocês, o câncer de próstata, ele é o 4º câncer mais incidente do mundo, então, ele fica atrás do câncer de pulmão, do câncer de mama e do câncer de colo retal. É estimado que, então, aproximadamente a gente tenha 1.500.000 novos casos, aliás, em 2022. E quando a gente olha no contexto separando por sexo, né? Então, o câncer de próstata ele ocupa a 2ª posição de câncer mais frequente na população brasileira. Em primeiro lugar é o câncer de pele, mas entre homens é o câncer mais incidente no país, tá? Então, é estimado que um risco de 67,8 casos a cada 100.000 homens, tá? Essa estimativa foi do INCA, de 2022. Então, é muito frequente, né? Se a gente olha até aqui a prevalência, né? Desculpa, a incidência dos cânceres, a gente tem 30% na próstata e aí os outros 9%, 7%, 5%. Então, é muito incidente. Tanto no contexto do país, né? Quanto no contexto global. Aí eu queria trazer para vocês alguns fatores de risco, né, para a gente identificar. Então, um fator de risco, né, é o sexo. Então, o câncer de próstata, ele é um câncer exclusivo do sexo masculino, porque as mulheres não têm próstata. Mas eu queria trazer até um adendo aqui para vocês, que é algo que na Johnson a gente está trabalhando bastante, que é a questão da população transgênero, né? Então, se pouco se sabe sobre câncer de próstata, né? Se a gente já tem diversas campanhas de conscientização de câncer de próstata na população cisgênero, o câncer de próstata na população transgênero é algo que é muito menos discutido. Quando as pessoas elas passam pelas cirurgias e intervenções de afirmação de gênero, né? Então, um homem, um indivíduo do sexo masculino que está fazendo a afirmação, né, de gênero para troca para o gênero feminino, eles passam, né, por cirurgias, mas a próstata ela é mantida, tá? Ou seja, pessoas transgêneros podem ter câncer de próstata. E é algo que não é mencionado, até porque é uma questão, né, de a idade, como eu vou falar em seguida, ela é um fator extremamente importante na contribuição negativa para o desenvolvimento de câncer de próstata. E a média de idade da população transgênero é aproximadamente 30 anos. Então, muitas vezes, essas pessoas elas não chegam a ter um desenvolvimento, né? Desenvolver o câncer de próstata, mas é algo que a gente tem trabalhado nos nossos estudos clínicos para a inclusão de população transgênero para tratamento. Então, para poderem ter tratamentos inovadores para o câncer de próstata. É um desafio,
A gente tem buscado ativamente esses pacientes, mas que é algo que antes não era muito discutido e a gente tem cada vez mais tentado olhar para isso, né, com diversidade, tá? Então, como eu mencionei, a idade é outro fator de risco. Então, a média de idade de acometimento do câncer de próstata é 50 anos, com o pico chegando a aproximadamente 66 anos. A raça é outro fator que influencia, então, homens negros têm mais câncer de próstata do que outras raças, tá? Isso não é etnia especificamente, mas e sim um contexto de arquitetura genética que contribui ali para o desenvolvimento e para a proliferação de alguns fatores oncocíticos, né, que são genes que promovem uma maior facilidade para um crescimento anormal de células. É interessante também notar que existe um risco geográfico associado a maior câncer de próstata, com regiões caribenhas e subsaarianas associadas a uma maior incidência de câncer de próstata, mas com certeza essa associação ela não é dependente, ela é dependente aqui da raça, com certeza, tá? Um outro fator de risco é a história familiar, então, existe uma estimativa de cerca, né, de 50% de maior chance se você teve algum familiar, direto, ou seja, um pai, um avô, com câncer de próstata. Então, por isso que a identificação do histórico familiar é muito importante. A gente também tem os aspectos genéticos envolvidos, então, como eu mencionei brevemente, existem alguns genes que facilitam essa proliferação, tanto de. Ai, desculpa, gente. Tanto de genes associados especificamente ao câncer de próstata, mas genes que, no geral, eles aumentam a proliferação celular, como o P53. Então, hoje em dia é muito mais comum, né? Não é disponível para todo mundo, mas é muito mais comum pessoas com câncer fazendo painéis genéticos para avaliação desses genes oncocíticos, tá? Então, isso é uma realidade hoje em dia no Brasil, infelizmente mais associado a atenção particular, né, de saúde. E a gente também tem alguns outros fatores de risco, por exemplo, muito parecidos ali com diabetes, né? Então, tabagismo, né? Então, a gente liga tabagismo muito associado ao câncer de pulmão, mas ele também contribui para uma outra série de cânceres, tá? Então, a gente tem esses como principais fatores de risco. E como é que a gente avalia, né? Como são feitas as triagens para o câncer de próstata? Então, antes de mencionar os exames em si, quando você já tem uma confirmação, as principais avaliações, as avaliações prévias que você faz como triagem, e essas duas avaliações elas são recomendadas para serem iniciadas a partir dos 40, 45 anos, são o exame digital retal, então é o toque retal, e também a mensuração do PSA, que é o antígeno prostático específico, tá? Então, o toque retal, ele é um exame ele é um dos pontos do exame físico de um urologista. Então, por meio da inserção, né, do dedo ali na região anal, o médico consegue avaliar o tamanho da próstata e a presença de anormalidades. Então, seja anormalidades no sentido de consistência, mas também com a presença, né, o indicativo de uma presença de uma massa anormal, e também do tamanho, tá? Então, no entanto, pela própria localização, né, se tiver alterações na parte frontal da próstata, ela não vai ser identificada. E como eu mencionei anteriormente, 80% dos casos são ali naquela região localizada mais anteriormente. Então, mas o toque retal, ele é um exame importante para ser iniciado ali como uma triagem. O PSA, ele já é um marcador
é uma glicoproteína, né, que elas vão ser secretadas pelas células epiteliais prostáticas, e essas células, elas representam 85% da diferenciação ali, das células, da próstata que são anormais, e ela ocorre pela uma análise de sangue, tá? Então, a partir de uma amostra de sangue periférico, você consegue ter essa avaliação. No entanto, o PSA, ele é uma medida inespecífica. Então, existe uma condição, né, que é a hiperplasia prostática benigna, que ela ocorre pelo aumento benigno da próstata e também é elevado o PSA, tá? Mas já são bons indicativos, então são exames de triagem. Uma vez que há uma alteração, né, o indivíduo ali apresente uma alteração no toque retal ou no PSA, a indicação, então, são exames mais específicos. Então, por exemplo, um ultrassom, até, né, com a identificação ali ou do ultrassom, da ressonância, de uma tomografia, são indicados fazer uma biópsia da próstata porque aí tira um aspirado de célula, você consegue identificar se essas células elas são anormais, tá? Então, esses são exames de triagem que podem indicar, então, uma conduta futura, tá? Eu não coloquei aqui, mas só passando brevemente para vocês, então, quais são os principais tratamentos associados a câncer de próstata, né? Então, se no contexto de doença localizada, né, se a massa ela tá ali localizada na próstata, e o indivíduo, ele é um indivíduo com boas condições de saúde, não é um indivíduo extremamente idoso. A principal indicação hoje em dia para o câncer de próstata é cirúrgica, então a remoção da próstata inteira, então a prostatectomia total, a retirada da próstata. Caso o paciente apresente, né, uma condição não favorável para uma cirurgia invasiva, a indicação é a radioterapia, localizada ali na próstata também. A quimioterapia ela é feita para casos mais metastáticos, como geralmente segunda alternativa ali da radioterapia. E aí, além disso, o meu trabalho todos os dias, 8 horas por dia, é trabalhar justamente em análogos de testosterona, para que, né, como eu mencionei, a maioria dessas células, elas se alimentam, né, crescem por conta da testosterona. Então, hoje em dia, o trabalho que eu tenho feito, né, junto com a equipe é desenvolver medicações que façam esse bloqueio para que a testosterona não chegue nas células prostáticas e que isso gere menos intervenção do que uma cirurgia, do que uma radioterapia. Então, para que você mantenha a próstata, porque ela é importante para um tanto de funções, mas que essa testosterona seja bloqueada especificamente, né? Então, um outro tratamento que é o tratamento disponível no SUS são os ADTs, que são os bloqueadores de testosterona, mas bloquear a testosterona sistêmica, né, no contexto sistêmico, ela é muito prejudicial, né, para o homem, aliás, para a mulher também. Então, o desenvolvimento desses medicamentos, eles visam, então, esse bloqueio localizado, tá? E aí, só para fechar, então, quanto mais a gente divulgar, né, o novembro, eu sei que o novembro está acabando já, mas a gente compartilhar essas informações nas nossas redes sociais, promover campanhas de conscientização na comunidade. Comunidade eu falo para o amigo, para o familiar, a gente trazer um pouquinho ali dos alertas, né? Então, nossa, eu tô com alguns sintomas que podem, né, podem ser indicativos da diabetes, indicativos do câncer de próstata, porque hoje em dia a questão né, vamos fazer exames regulares para detectar precocemente. Então, quanto mais cedo a gente detecta essas condições, a chance de sucesso e de sobrevida é muito alta. Então, acho que era essa ideia que eu queria compartilhar com vocês hoje. Deixa eu parar de compartilhar aqui a minha tela. Ô, Pri, vou fazer uma pergunta.
Você falou que a próstata tem muitas funções, né? Enfim, que realmente é Uhum. uma tentativa de manter essa próstata. Mas se você tem um histórico familiar muito Uhum. grande e, sei lá, começa a enxergar uma chance grande de você ter isso, mesmo não tendo ainda. Uhum. Existem procedimentos, por exemplo, de você fazer uma remoção preventiva da próstata, ou isso não é uma prática? Não é uma prática e é um assunto delicado, né. Entra muito até naquela história da Angelina Jolie que tinha os BRCAs positivos e ela removeu né, ela tirou a mama. Eu pensei exatamente Não no caso, inclusive, eu tô lembrando. é que o BRCA ele é bem específico no contexto, mas, a próstata, pelo menos que eu saiba, não é feito isso previamente. Até porque os efeitos da remoção da próstata, os efeitos, digo, de sintomas são bem as pessoas se queixam muito, sabe. Então, até a presença de fogacho, sabe, o calor da menopausa, isso acontece com a remoção da próstata e é bem grave, tipo, das pessoas molharem, assim, um paninho e tirarem, assim. Então, e toda a parte de disfunção erétil, e os sintomas urogenitais também. Alguém tem mais alguma dúvida? Não tenho dúvida, queria mesmo agradecer, Pri, por toda a disponibilidade, pela apresentação, a montagem, a nossa conversa, tudo. E, enfim, abro para todo mundo também que quiser falar. Ô, Pri, eu fiquei com uma curiosidade sobre o seu trabalho. Uhum, Você pesquisa medicamentos para uhum. bloquear que a testosterona chegue na próstata, é isso? Isso, porque essas células neoplásicas, elas, o principal alimento delas, né, é a testosterona. Então a gente trabalha desenvolvendo medicamentos que vão bloquear a entrada da testosterona na célula neoplásica. Então ela morre, porque aí ela não tem o substrato ali para sobreviver. Beleza. Da hora, gostei. Todo mundo é jovem, né? Mas é um sinal de alerta. Ah, mas assim, de verdade, confesso que eu não me preocupava com isso com 20 anos, agora eu já começo a pensar, Sim. sabe? Então, Sim, sim. realmente tem uma questão que você vai passando o tempo e você fala, peraí, preciso começar a prestar atenção nisso. Mas vai ficar mais velho, a mortalidade vai aparecendo. Pois é, exato. Eu também, eu não pensava nisso há 10 anos atrás, agora eu já ficava mais preocupado com essas coisas. É isso aí. Sim. Por isso que é bom ter esses papos de conscientização. Né? Sim, sim. Não, até para os nossos, sei lá, nossos pais, né, nossos avós ali tem um sinal. Porque Exato. ninguém acha que vai ter, né? Então você começa a observar ali, clamando ali de um sinal. Isso pode ser né, um alerta, né? Pri, eu tenho uma coisa sobre isso. Uhum. Eu não sei exatamente falar isso, talvez você saiba. Tinha alguma questão com o fato de você fazer exames mais invasivos com frequência, isso poderia trigar uma piora na sua próstata. Eu ouvi alguma história relacionada a isso, nem sei se é científico e nem nada, mas você sabe sobre isso. Também não leio nada sobre, mas num caráter especulativo, né? Toda vez que você faz uma manipulação, gera um estresse ali, e isso pode causar um processo, aliás, isso pode não, isso sempre causa um processo inflamatório para você ter a recuperação celular, né? Isso pode gerar erro, né? Toda vez que você tem uma replicação de DNA, você tem uma chance ali de 10% de erro nesse processo. Isso pode aumentar sim, mas eu tô aqui chutando, tá? Não sei se tem evidências científicas que nos baseiem, mas faz sentido, fisiologicamente. Uhum. Mais alguém aí, galera?
Beleza. Ô, Pri, ainda já tem como medir assim, a probabilidade por questões genéticas, assim, familiares? Tem. E aí- Tem painéis genéticos que você pode, né, fazer o exame de sangue e medir esses genes que aumentam o risco. Tá, legal. Então, por exemplo, isso é uma das ações de, por exemplo, médico que é geneticista como é que é? Eu tô lembrando, Counseling Genetics. É quando, por exemplo, tem muito histórico familiar e aí você começa a investigar todos os membros da família. Então, aconselhamento genético. Uma das medidas de aconselhamento genético é começar a investigar esses genes antes, assim. Tipo, eu tenho casos, por exemplo, de pacientes que a gente atende de 40, 38 anos, e aí os filhos todos são testados já. Ah, legal. Bom, eu acho que é isso, então. Sim. Obrigada de novo, Pri. Imagina, gente. Estou à disposição no que eu puder ajudar. Obrigado. Obrigada, viu, Pri? Bem informativo. Muito interessante. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.